Classificação diferenciando maiúsculas e minúsculas. Bom, nós já vimos isso no primeiro módulo desse curso, tá? Vamos só revisar, porque agora a gente já tem mais intimidade com esse painel, com essas opções. Tá? Diferenciar maiúsculas e minúsculas, ele nos mostra a facilidade que o Excel dá da gente dizer qual é o comportamento na hora de classificar letras idênticas, maiúsculas e minúsculas, um A minúsculo e um A maiúsculo, quem vem antes. Né? Se essa opção aqui não estiver marcada, não pedirmos para ele diferenciar entre maiúsculas e minúsculas, o Excel vai manter na saída a mesma ordem da entrada. Se tiver marcada, ele garante que numa classificação ascendente, as minúsculas apareçam sempre antes das maiúsculas. Se numa classificação descendente, as maiúsculas vão aparecer antes das minúsculas. Okay? Então, se não tiver marcado, a gente já sabe que ele mantém a ordem da lista original. Vamos lá rapidinho no Excel. A gente tem um outro. Eu vou esconder aqui a faixa de opções. Vou aumentar um pouco o zoom. A gente já viu um exemplo lá, mas aqui tem uma outra tabela que fica bastante tranquilo também da gente acompanhar. É a classificação ascendente, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Então vamos ver ABNT só com A maiúsculo, ABNT minúsculo e ABNT todo maiúsculo. A primeira ocorrência é ABNT com A maiúsculo, a segunda ocorrência é ABNT minúsculo, a terceira ocorrência é ABNT todo maiúsculo. Então ele está mantendo a ordem da lista de entrada. Se a gente fizer ascendente diferenciando maiúsculas e minúsculas, como é ascendente, as minúsculas virão antes das maiúsculas. Então, ABNT todo minúsculo antes de ABNT só com a primeira maiúscula, antes de ABNT com tudo maiúsculo. A mesma coisa para Antônio. Antônio sem acento, primeiro todo minúsculo, depois todo maiúsculo. Antônio com acento, todo minúsculo, depois todo maiúsculo. Barca só com a primeira maiúscula, depois todas maiúsculas e assim por diante. No caso da descendente, aqui, ó, USA, como estava no final da lista, passa a estar no início da lista. Ok? E ele mantém novamente a ordem que apareceram na lista de entrada. Então, USA todo minúsculo, depois aparece USA todo maiúsculo, depois USA com o U maiúsculo. Se a gente fizer a diferenciação por ordem descendente, as maiúsculas agora aparecem antes das minúsculas. Então, agora aqui a gente vai ter USA todo maiúsculo, depois USA só com a primeira maiúscula, depois ele todo minúsculo. Brasil todo maiúsculo, Brasil só com BR maiúsculo, depois Brasil só com B maiúsculo, depois Brasil minúsculo. Ok? Aqui a gente apareceu primeiro o Brasil todo minúsculo, depois o Brasil só com B maiúsculo, BR e todo o Brasil maiúsculo. Então, essa tabelinha é bastante legal, ela dá uma dinâmica e uma ideia muito legal de como isso acontece. E na primeira aula a gente já fez uma classificação, eu não vou voltar de novo, eu só queria apresentar essa tabelinha para que vocês tenham ela como consulta em caso de dúvidas. Bom, na próxima aula a gente vai falar de um estilo de classificação que não é muito comum, que é classificar em linha, da esquerda para a direita, uma classificação horizontal. Aguardo vocês lá.